Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual do Programador. No vídeo de hoje, vamos mostrar duas formas de se validar uma entrada de dados na nossa API. Vamos nessa? Aqui no Visual Studio, com a nossa API já inicializada, a gente já criou a API e já criou esses dois métodos de validação para o vídeo ficar mais produtivo, né? Porque senão a gente ia criar um por um poderia ficar mais cansativo. Então a gente já fez esse exemplo e vai demonstrar para vocês e depois vai deixar aqui embaixo o link do GitHub para quem quiser acessar e dar uma olhada, certo? Antes da gente começar, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, curta o vídeo para o YouTube entender que é um vídeo bacana, que te ajudou, aí ele indica para mais pessoas e conseguirmos ajudar mais gente. Fechou? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso controle. Vamos aumentar um pouco aqui. Se a gente olhar aqui no nosso controle, a gente vai ter duas chamadas. Uma onde ele vai criar uma exceção, uma exception, e a outra sem exception, certo? São dois tipos de validação diferentes que a gente fez. Uma das validações, a gente vai validar se tal dado foi informado, se aquele dado não foi informado, a gente vai gerar uma exceção. E a outra, a gente vai checar o dado, e se aquele dado não foi, a gente vai gerar uma validação. Para a pessoa que estiver consumindo a nossa API, isso ela não vai conseguir perceber essa diferença. Por quê? Porque a gente está tratando um retorno em ambos os casos, a gente está dando um bad request e está retornando um result falso, que é uma classe que a gente criou, que eu vou mostrar para vocês, onde a gente trata quando der falha. Então, para quem estiver consumindo a nossa API, ele não vai saber que a nossa validação está sendo por exceção ou sem exceção, certo? Vou mostrar esses dois casos aqui e no final eu vou falar para vocês qual que eu acho que eu prefiro usar mais, né? Porque se a gente falar que não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. Uns ganham em umas coisas e outros ganham em outras, beleza? E fora que existe outras validações, que pode baixar pacote para validar e tudo mais, certo? Então eu vou vir aqui, né? Vamos vir aqui no nosso serviço. A gente vai ver que tem duas chamadas mesmo, ó. Duas chamadas, um que gera exceção e a outra que não gera exceção, sem exceção, ó. Without exception, beleza? Então a gente vai pegar o create validation with exception. A gente vai vir nele, vai informar, vai verificar que a gente está passando aqui no nosso create, né, do produto, da nossa classe produto, aqui, ó, que a nossa classe está aqui, onde a gente tem os campos são nome, preço e ID e data de inclusão. Aí a gente, desses atributos, a gente criou um construtor. Esse construtor a gente vai informar o nome e o preço. O ID a gente não é obrigatório, porque a gente pode estar usando numa edição, né? Na edição, sim, ele é obrigatório, mas na criação, se a gente for criar um banco de dados, muitas das vezes o ID pode ser um sequencial, que o próprio banco já gerencia e cuida disso, então a gente não precisa informar. Então, nesse caso aqui, o campo ID não é obrigatório e a gente só atribui o ID quando ele for maior que zero. Caso contrário, a gente não atribui. Então, beleza. Então, aqui a gente vai checar se o nome informado ele for nulo, a gente vai gerar uma exceção, olha lá, domain exception, product nome is null. Caso o preço seja menor do que zero, a gente também vai gerar uma exceção, domain exception, product price less than zero. A gente pode falar, mas por que que você criou uma classe de exceção para quando o nome for nulo e outra para quando o preço for nulo? Eu não poderia usar a mesma exceção? Por exemplo, uma exceção domain exception? Poderia usar também. Tanto que eu tenho aqui, ela criada aqui, se a gente olhar aqui nas exceções, ó, tem as três exceções criadas. A do domain exception, a do domain exception quando é o nome e a quando é o do preço. Aí vem a pergunta, então por que que você não usou a do domain exception para os dois e usou individual? Cada um tem sua exceção. Porque quando a gente usa nesse caso individual, a gente tem algumas desvantagens. Qual seria a desvantagem? Vão ter muitas classes.
Nessa gente toda, se a gente for adotar esse padrão, né, pode dizer assim, no projeto todo de gerar exceção, e exceções individuais para cada validação, a gente vai ter várias classes no final do projeto. Eh, Tem umas desvantagens, tem uma vantagem e relacionada a essa parte da exceção, né? A vantagem seria o quê? Que a gente consegue rastrear. Porque se a gente reparar, sempre quando dá um exception, no exception ele fala qual que é o motivo, né, que deu a exceção. Se a gente olhar nos logs, geralmente tem lá a classe que deu o problema. Se a gente pegar, rastrear certinho, né, pegar a strike certinha dela, a gente vai conseguir ver que tem qual que é a classe que gerou. E nesse caso aqui, a gente vai ter qual foi a exceção que gerou. Então, na hora que bater o olho no log, quando a gente for gravar algum log, a gente já vai localizar de primeira qual é. Essa é uma vantagem muito grande, porque a gente não vai precisar ficar caçando log. Através do nome da classe, a gente já vai saber, pô, produto, nome, né? A desvantagem é o quê? Que a gente vai gerar exceção no código todo. E isso acaba prejudicando um pouco em performance. Não é muito bom ficar gerando, lançando, né? Pode dizer assim, lançando exception toda hora. No código é o que a gente vai ter que ficar lançando toda hora e tratando. Caso a gente não tratar, ela vai estourar como se fosse um erro, não uma validação. Certo? Pode ver que a gente vem aqui no nosso controle e a gente está tratando ambos os casos individual, né? Para justamente acontecer isso, para a gente retornar ele com uma perspectiva de que é uma validação, não que é um erro. Beleza, então esse daqui é um dos motivos. Vou mostrar para vocês também essa classe aqui do result, que eu comentei para vocês. Ó. É, nada mais é do que a gente criou a classe e aqui a gente está os possíveis resultados que a gente vai ter, né? Quando a gente vai tratar as nossas validações. A gente pode ter falha sem retorno, ou seja, por exemplo, um post, né, onde a gente só precisa gravar, não precisa retornar falando que gravou ou não, sabe? Não precisa devolver o objeto. Então a gente pode só devolver uma string, tipo uma mensagem, né? Uma string, quando eu quero dizer uma mensagem falando, ó, salvo com sucesso, deletado com sucesso. Aí a gente tem uma falha quando teria que retornar alguma classe no get, né? A gente tentou consultar alguma coisa no get, deu erro, ficou faltando algum parâmetro de entrada, alguma coisa assim. Aí a gente retorna, né, uma lista vazia e informando qual foi o problema que deu. E do mesmo jeito que a gente tem as condições para a falha, a gente tem as condições para o sucesso, né? Então a gente retorna um ok, da mesma forma que eu falei, quando for um post e a gente não precisar retornar objeto nenhum, a gente retorna aqui. E quando a gente precisa retornar algum objeto, a gente usa o OK passando qual é o objeto que a gente precisa retornar. Em ambos os casos, a gente está trabalhando o T, né, da forma genérica, justamente para a gente não ter que ficar limitando em classes, assim, e ficar uma classe genérica que a gente pode usar no nosso projeto todo aí, para a gente tratar esses retornos, né? Essa classe aqui é a classe para tratar retorno, não é nem classe para tratar validação. Ela em si não valida nada. Quem vai validar vai ser, no caso ali, exceções, né, que estava lá dentro da entidade de produto, ou os serviços que vão validar e vão chamar ela. Então, ela em si não está validando, elas são só padrões de retorno, né, que a gente está usando aqui para facilitar, para não ficar bagunçado, porque senão, imagina, cada chamada da API devolve de um jeito diferente, aí não fica um padrão. Então, a gente padroniza aqui e vai. Aí facilita até para quem for consumir a nossa API, que já sabe, eles geralmente retornam se deu certo, uma mensagem e na data vem o objeto em si. Beleza? Então a gente usa essa classe aqui que acaba facilitando assim, esses padrões. Beleza? Certo. Então a gente voltar aqui, nesse caso aqui, então a gente mostrou como é que a gente validou aqui quando tem exceção. Agora a gente vai mostrar aqui quando não tem exceção. Então, quando não tem exceção, a gente vai no próprio serviço mesmo aqui, pega a nossa DTO, né? Que a nossa DTO é a mesma que os outros dois, onde tem só nome e preço. E aí a gente aqui vai validar se o produto, né?
for igual a nulo, se o produto for nulo, se o nome do produto for nulo, a gente vai gerar uma falha, né? Vai dar um return e gerar uma falha falando que o nome do produto precisa ser informado, e o mesmo acontece caso o preço for menor do que zero. Aqui eu fiz um pouco diferente, eu criei uma classe e dentro dessa classe eu criei umas outras classes para a gente poder trabalhar com as mensagens. Então se a gente entrar aqui, ó, é uma classe, né, estática, que é o validate erro, e dentro dele a gente tem os produtos e as mensagens que a gente pode pôr dentro dos produtos. Essa classe aqui eu coloquei para facilitar, né? Para a gente não ter que ficar escrevendo todos esses nomes ali na tela e centralizar aqui, porque imagina que a gente vai validar a entrada de produto, geralmente a gente não vai validar só no cadastro, a gente pode validar na edição. E assim vai, pode ser que tenha alguns outros casos que a gente quer validar se o nome do produto está sendo informado, então a gente padroniza aqui a mensagem nessa classe aqui, e quando a gente for chamar, a gente só chama aqui, ó, o validate erro, product, e qual que é a mensagem que eu quero. No caso aqui é que o nome é igual a nulo ou que o preço é zero. Legal? Então esse daqui foi só mais uma classe aqui que eu usei que eu também acho legal, acho bacana usar, que facilita para a gente poder usar essa mensagem em mais de um lugar do código. Então aqui a gente vai gerar uma falha, né? E aqui no controle a gente trata essa falha. A gente vem o result, se o result for verdadeiro, a gente vai dar um OK e retornar 200 na tela. Caso ele dê falha, a gente vai retornar um bad request caso ele gere uma falha aqui, que foi uma das validações que a gente fez. Certo? Então, agora vamos dar um build aqui para a gente testar, né? Para a gente ver na prática como é que ficou, para mostrar para vocês que ambos os casos, para quem vai consumir a API, não dá para saber qual validação a gente está usando. É transparente isso. Estamos dando build aqui, vai nesse dedo aqui. Aí, beleza. Aí a gente vai clicar nesse primeiro para testar. Não vamos passar nada aqui, ó, no nome. A gente está no que vai gerar exceção. E ele já mandou assim para a gente assim, ó, que o nome deve ser informado. Então a gente vem aqui no nome, é arroz. Ah, ele fala assim que o preço deve ser maior que zero. Então a gente vem aqui e bota aqui o arroz, é, 27, por exemplo. Ah lá, ele fala que o produto foi cadastrado, né? No nosso caso aqui é só uma mensagem, mas a gente tratou as duas validações. No caso, estão gerando exceções, só que para quem está consumindo a API, ninguém sabe que está gerando uma exceção, porque ele retornou, o que mudou foi o código, né? Nesse caso aqui está retornando 200, ó. Nos outros casos aqui, se a gente olhar, estava retornando 400, mas é uma validação, não dá para perceber que, teoricamente, né, quando a gente fala de exceção, a gente já fala de erro. Não dá para perceber que lançou um erro, que lançou uma exceção. Se a gente vir aqui agora na outra validação que a gente fez, a gente pode vir aqui testar, tirar o nome, os mesmos testes que a gente fez, ó, a mesma coisa, até a mensagem é a mesma, porque se a gente vir aqui, ó, a gente vê que padronizou, igual eu tinha comentado para vocês, ó, sempre está retornando esse result, que aí fica mais fácil. Então, que o nome deve ser informado, aí, informando o nome lá, igual eu coloquei do arroz, que o preço deve ser maior que zero, colocando lá 29, e daqui o produto foi cadastrado, certo? Então, galera, se a gente vê, ambos os casos funcionam. Se perguntar para mim, qual que você prefere? Eu prefiro o sem exceção. Eu prefiro mais usar esse. Eu gosto mais de usar esse daqui para validar. Eu acho que ficar lançando exceção assim sempre prejudica um pouco a performance da API e tudo mais. E eu não gosto. Só que dependendo do caso que for, vale a pena você mesclar um com o outro. Quando você tem algum problema muito específico, né? Que ele está dando na API, você não conseguiu descobrir, aí você lança essa exceção exclusiva para ele, que caso ele aconteça, você vai saber que é ele. Porque, igual eu falei, no log dá qualquer exceção né, qualquer classe que lançou essa exceção, que lançou esse erro. Então, se fosse assim, para mim escolher qual que você prefere, eu prefiro esse daqui da validação mesmo, que a gente valida aqui no serviço, sem exceção, né? Sem gerar as exceções. A gente pode até mesclar esse validando dentro do domínio, poderia, só que aí sem exceção.
O principal que eu prefiro é que não gere exceção. E se for gerar exceção, que gere algo específico, não fique gerando para tudo, né? Mas volto a dizer, não significa que isso que eu falei, porque eu prefiro isso é o certo ou isso é o errado. É uma forma que eu prefiro mais. E se a gente procurar aí na internet aí, procurar por classes, vão ter várias outras validações diferentes aí que pode ser usada também. Eu trouxe só duas aqui para mostrar para vocês as possibilidades diferentes aí, que no final gera a mesma coisa, né, para quem está consumindo a API. Beleza? Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida e sugestão, deixe nos comentários que a gente lê e responde na medida do possível. Beleza? Valeu e é nóis.